Bom dia, pessoal. Quem ainda me deu a oportunidade, bom dia. Atrasei um pouco, mas não foi nada. Quem não tive a oportunidade de conhecer, meu nome é Rômulo Bertuzzi, eu sou professor do Departamento de Esporte aqui da EFE e hoje estou na condição de presidente da Comissão de Pesquisa para apresentar para vocês o palestrante dessa manhã. Então, mas antes de apresentá-lo, gostaria de dar aqueles recadinhos mais operacionais sobre a nossa manhã. Daqui a pouco vai correr entre vocês duas listas de presença. Essa lista é uma lista que está dentro desta pasta amarela, é para os alunos que estão regularmente matriculados na disciplina de pós-graduação dos seminários, tá bom? E a outra lista, que é essa que está numa prancheta, é para quem deseja receber o certificado dessa manhã. Então preencha de maneira legível os dados aqui, para que vocês no futuro não muito distante recebam via online o certificado da participação como ouvinte da palestra de hoje de manhã, tá bom? Os alunos da pós que também ainda não, por favor, os alunos da pós que ainda não entregaram as suas resenhas do último seminário, podem entregar para mim ou deixar diretamente ali em cima da mesa. O outro recado é que refere-se ao próxima conferência que vai acontecer daqui a 15 dias. É uma conferência que faz parte de uma atividade um pouco maior. Nós teremos no dia 7 e 8 de maio, aqui na EFE, um evento sobre poluição atmosférica e exercício físico. Esse seminário, essa conferência, ela está sendo organizada por mim e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa. Por mim, foi demais agora, né? Por mim, por meus alunos, pelos funcionários da EFE, pela direção, pelo departamento de esporte, por um monte de gente. Eu só estou representando esse povo aqui. A gente está organizando então esse evento, ele conta com o suporte financeiro parcial da Pró-Reitoria de Pesquisa. Esse evento foi contemplado no edital do ano passado chamado Grandes Desafios da Ciência. Só contando rapidamente como é que foi esse edital, a Pró-Reitoria abriu esse edital para todos da USP e acho que tiveram mais ou menos 90 e poucas propostas e dessas apenas 8 ou 9 foram contempladas e uma das que foram contempladas é daqui da EFE. A ideia central desse seminário é discutir temas que são muito relevantes para a atualidade e talvez por isso que tenha sido escolhido pelo fato de nós tratarmos de poluição atmosférica. É um evento de fato multidisciplinar. Nós teremos profissionais, palestrantes, pesquisadores das mais variadas áreas do conhecimento. Teremos médicos, professor de educação física, físico, matemático, geógrafo. Então todo mundo, de alguma forma, todo mundo no exagero, mas diversos pesquisadores que de alguma forma transitam nessa área estarão aqui nesse evento. Okay? Ele tem uma parte que é aberta e uma parte que não será aberta, porque como nós também traremos pesquisadores de fora do Brasil, teremos 3 pesquisadores que vêm de Vancouver, Canadá, 2 da UBC, University of British Columbia, que é uma universidade muito importante lá, e uma outra universidade um pouco menor chamada Douglas College. Então nós temos um custo aí adicional que não está previsto nesse edital do evento. Por isso haverá a cobrança de uma taxa de participação, infelizmente, para quem não está regularmente matriculado como aluno de pós-graduação. Para quem está como aluno da pós-graduação, não tem nenhum problema. Aquele período das 11h30 a 1h, que é o que está acontecendo hoje, estará aberto para vocês. Se porventura vocês tiverem interesse nas outras etapas, que são 2 dias, manhã, tarde, aí sim haveria uma cobrança da taxa. Mas quem quiser, o aluno da pós, que está lá, regularmente matriculado, fazendo parte da disciplina, nós teremos uma palestra das 11h30 a 1h, e serão justamente esses 3 palestrantes que vêm do Canadá. Justamente os 3 do superior estarão falando no horário de vocês. Foi intencionalmente escolhido dessa maneira, para que vocês contemplassem uma parte importante do evento, tá bom? E aqueles que, porventura, quiserem assistir todo o evento, sejam muito bem-vindos, mas haverá uma taxa de inscrição de R$100. Essa taxa de inscrição, basicamente, pessoal, é para pagar serviço de tradução, alguns gêneros alimentícios, um coffee break simples, assim, que são serviços que não são baratos, mas que não são custeáveis por edital, geralmente dos recursos que vem do USP, tá bom? Infelizmente eu não estou levando lucro nenhum em cima dessa adoraria, mas não é o caso, tá bom? É só para custear o próprio evento.
que não está sendo alguma tarefa muito fácil. Bom, então fica aí o recado e eu vou passar então a palavra agora para o palestrante dessa manhã, é o Thiago Fernandes. Evidentemente o Thiago ele pode se apresentar melhor, mas o Thiago é o mais recém-contratado docente aqui da Escola de Educação Física e Esporte, mais especificamente do Departamento de Biodinâmica. Ele foi supervisionado pelo professor Edilamar, que está quietinha ali no Facebook agora, no computador dela. Eu estou vendo reflexo novos, olha lá. Está vendo aqui o reflexo da página azul, ó. É Facebook, certeza. Dessa vez você perdeu, não tenho Facebook. Então tá bom. O Thiago, já, como ele foi orientado da professora Edilamar, que já trabalha nessa temática há algum tempo, vai falar um pouco para a gente então, sobre microRNA e sistema cardiovascular, mais especificamente talvez músculo cardíaco, tá bom? Então, obrigado, Thiago, por ter aceito o nosso convite e, por gentileza, tenha a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão de pesquisa, em especial o professor Rômulo, pelo convite. Um prazer poder palestrar na escola, né, que me formei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e agora mais recém-contratado, então agradeço muito a presença de todos. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre hipertensão arterial, treinamento físico e microRNAs. É o que eu venho desenvolvendo durante parte no doutorado, parte no pós-doutorado e uma pequena parte disso na Faculdade de Medicina de Harvard, tá? Que vai ser a última parte da palestra, né? Então a gente, mais do que falar um pouco sobre os dados e discutir os resultados, acho interessante eu comentar depois um pouco sobre essa experiência, que eu acho que é muito produtiva para vocês que estão aí fazendo grande parte pós-graduação e tem a possibilidade de fazer um estágio no exterior, saber quais foram as dificuldades. Às vezes não é exatamente aquilo que parte do combinado e depois a gente acaba vendo algumas janelas de oportunidade e no fundo acaba sendo muito mais produtivo do que aquela primeira ideia que tinha sido pensada inicialmente, tá bom? Bom, vamos lá. Só gostaria de ressaltar que a grande parte dos resultados foram feitos aqui no laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular de Exercício, que foi sob supervisão da professora Edilamar, a qual também fiz o meu mestrado e meu doutorado, e na Faculdade de Medicina de Harvard, no Departamento de Cardiologia, especificamente no Hospital Boston Children's Hospital, com a supervisão do meu pós-doutorado sanduíche do professor Dazi Wang. Tá bem? Então, a gente começa definindo o que seria hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, como nós sabemos, é uma síndrome multifatorial, assintomática, caracterizada por elevados níveis pressóricos. Né? Nós podemos classificar os níveis pressóricos como normal, com pressão arterial sistólica menor que 130 milímetros de mercúrio, e pressão arterial diastólica menor que 85 milímetros de mercúrio, tornando-se limítrofe ou pré-hipertenso, como também é conhecido, para valores entre 130 e 139 milímetros de mercúrio para a pressão arterial sistólica e 85 a 89 milímetros de mercúrio para a pressão arterial diastólica. Já a hipertensão arterial é diagnosticada como estágio leve para a pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Podendo ser classificada como estágio 2 moderado, estágio 3 grave, com o avançar com a progressão dos níveis de pressão arterial. Nós vamos ver que isso é de acordo com a nossa mais recente diretriz brasileira de hipertensão e também publicada no Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2017, que contempla todos os países de língua portuguesa detêm essa classificação, mas a gente vai ver que a classificação tende a mudar num futuro bem próximo e eu vou explicar o motivo. Tá? Então, de acordo com os dados epidemiológicos, a hipertensão afeta 1 bilhão, mais do que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, em torno de 20%. No Brasil, de acordo com as mesmas diretrizes, as mais recentes de 2016 e 2017, 62 milhões, em torno de 32,5% da população adulta é hipertensa. E se a gente computar aí os idosos, a gente ultrapassa 60%.
da população. Tá? Então isso é considerado, de fato, um grave problema de saúde pública. Tá? Quando a gente olha as novas diretrizes, especificamente a diretriz da sociedade, do Colégio Americano de Cardiologia, publicado ano passado no Hypertension JACC, que é o Journal American College of Cardiology, a gente observa que eles reduziram esses níveis de pressão arterial. Então, o que era tido como limítrofe ao pré-hipertenso, hoje, entre 130 e 139, 80 e 89 de pressão arterial diastólica, passa a ser hipertenso estágio 1. Né? Então, foi a única, até o momento, que mudou essa nova diretriz de hipertensão arterial. Não foi acompanhada pela diretriz do ano passado da Sociedade Europeia de Cardiologia, né? Só as americanas, mas ela sempre está na vanguarda. Então, passa alguns anos, a maioria das diretrizes das sociedades de cardiologia ao redor do mundo acabam seguindo a Sociedade Americana de Cardiologia. Então, se a gente pensar que 32,5% da população adulta é hipertensa, se a gente considerar esse novo estágio, a gente mostra que 50% da população adulta será hipertensa. Né? Então, de fato um grave problema de saúde pública, e aí a intenção dos educadores físicos e toda uma comunidade científica de tentar reduzir o máximo possível os níveis de pressão, porque ela é responsável como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Né? Então a gente sabe que se a gente reduzir 2 milímetros de mercúrio, a gente consegue reduzir o risco de morte por doenças cardíacas isquêmicas e a doença cerebrovascular, o AVC, acidente vascular cerebral, em torno de 10%. Então há uma necessidade. Então, há um esforço mundial em reduzir as doenças crônicas não transmissíveis. Né? No caso, reduzir as doenças de cunho cardiovascular em torno de 2% ao ano. Então, para isso, alguns esforços têm sido tomados, e uma delas é a redução dos níveis de pressão arterial, porque a gente sabe, também a hipertensão responsável por 50% das causas de morte de cunho de doença cardiovascular isquêmica ou acidente vascular cerebral. Então ela é a principal responsável por complicações de desenvolvimento de outras doenças cardíacas, que é a que mais mata no mundo e no Brasil. Tá? Então, qual seria a principal relevância na identificação e no controle dessa hipertensão? Principalmente devido às implicações clínicas da hipertensão arterial. Ela leva a lesão de órgãos-alvo, desenvolvendo diversas patologias, como a insuficiência cardíaca, a doença arterial coronariana, a doença vascular periférica, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e retinopatia. Então, conseguir controlá-la, identificá-la, a gente consegue talvez brecar toda essa progressão, esse contínuo cardiovascular de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Tá? Então, se a gente observar aqui esses dados do DataSUS de 2016, as doenças cardiovasculares, quando comparada a todas as outras, como infecto-contagiosas, neoplasias, cânceres, né? Doenças do aparelho respiratório, digestório, ela ainda representa em torno de 31% das mortes que ocorrem no nosso país. Isso tanto no Brasil quanto nos principais, no mundo como um todo. Então daí a relevância de controlar os níveis de pressão arterial. E se a gente observar, as doenças hipertensivas, elas correspondem a uma das principais causas da mortalidade, como eu havia falado, de doença cardiovascular, seguida aí por 33% e 26% por doenças cardíacas isquêmicas e cerebrovasculares. Então, ela além de induzir a própria morte cardiovascular, ser uma das principais causas da morte cardiovascular, ela é um complicador do desenvolvimento em torno de 50% das outras principais mortes cardiovasculares que a gente tem. Tudo bem? Pensando na pressão arterial, a gente sabe que a pressão arterial é o produto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, e existem vários fatores envolvidos na regulação da pressão arterial. Dentre eles podemos destacar a ingesta excessiva de sódio, o estresse, alterações genéticas, obesidade, fatores derivados do endotélio, alterações vasculares.
todas elas podendo levar ao aumento da pré-carga e da contratilidade, conduzindo assim ao quadro do aumento do débito cardíaco, assim como alterações como aumento da vasoconstrição funcional e hipertrofia vascular estrutural, levando assim ao aumento da resistência vascular periférica, conduzindo assim ao quadro de hipertensão. Entretanto, a gente sabe que a hipertensão arterial essencial em adultos humanos, que corresponde quase com 95% da estimativa de hipertensos, ela é explicada fundamentalmente por uma elevada resistência vascular periférica, sem tantas alterações do débito cardíaco. E esta resistência vascular periférica se deve principalmente na hipertensão arterial por dois fatores. O primeiro deles seria por um desequilíbrio do tônus vasomotor. O que seria isso? Um aumento nas forças vasoconstritoras, fatores vasoconstritores como angiotensina 2, endotelina, o estresse oxidativo, em detrimento dos fatores vasodilatadores, como bradicinina, óxido nítrico, prostaglandina, acetilcolina, levando assim ao quadro que a gente conhece como disfunção endotelial. Disfunção endotelial é o principal responsável pelo desequilíbrio do tônus vasomotor. Não tem a capacidade de contrair, ela fica rígida, ela reduz o lume, a parede fica grossa, hipertrofiada. Então tudo isso dificulta uma vasodilatação e, consequentemente, leva ao que a gente conhece como disfunção endotelial, a danos da célula endotelial e, consequentemente, liberação desses fatores vasomotores que levam ao aumento da hipertensão arterial por aumento da resistência vascular periférica. E o outro fator seria por alterações estruturais. A gente sabe que o aumento da razão parede-luz, então se a gente pegar aqui uma arteríola periférica, se a gente observar esse pretinho aqui, é a parede vascular e o branquinho é o lúmen. Se a gente pegar aqui animais normotensos e animais espontaneamente hipertensos, que são animais que desenvolvem hipertensão de uma forma muito semelhante à nossa humana, então a gente nasce normotenso e acaba desenvolvendo a hipertensão ao longo dos anos. Esses animais exatamente têm a mesma etiologia, nascem normotensos, desenvolvem hipertensão ao longo do tempo, e a gente observa que a luz do vaso é muito reduzida e a parede do vaso é muito aumentada. Então, consequentemente, você reduz esse aporte sanguíneo para os tecidos periféricos. E também a presença de rarefação microvascular. Se a gente observar aqui nesses mesmos animais espontaneamente hipertensos e controles normotensos, a gente consegue analisar por esse método de angiografia uma redução do número de arteríolas e capilares em toda a região periférica, e esses pontinhos verdes representam os números de capilares. Então a gente observa que o número desses capilares também são reduzidos, né? A gente não sabe muito bem como que acontece, quais são os mecanismos moleculares responsáveis pela rarefação microvascular, mas a gente acha, não só eu como a literatura, provavelmente por uma falha de todo o processo angiogênico, né, de construção de novos vasos sanguíneos e manutenção de um metabolismo e de uma estrutura vascular apropriada. Tá? Então a literatura nos apresenta uma gama desses ativadores angiogênicos, né? A gente pode ver aqui diversos deles. A gente poderia destacar aqui o mais conhecido seria a oxonicintase endotelial, que ela estimula tanto a angiogênese quanto a vasodilatação, tá? Mas o mais estudado na literatura é o VEGF, que é o fator de crescimento vascular endotelial. Ele é o principal fator implicado na vasculogênese e angiogênese. A gente sabe que há um crosstalk entre o aumento dos níveis de VEGF e o aumento dos níveis da oxonicintase endotelial. Então, quando a gente tem uma ativação de nós de VEGF, automaticamente a gente tem uma ativação da oxonicintase endotelial, favorecendo assim o processo angiogênico. Estudos mostram que a redução, a falha, a perda desses vasos periféricos está diretamente relacionado ao aumento de proteínas apoptóticas, né, mediadas pela família BCL2, né, e como a gente pode observar nessa realização. E o VEGF, além de induzir a expressão de nós, ele é capaz de estimular a síntese de proteínas anti-apoptóticas que vão favorecer a sobrevivência do vaso e
a formação de novos vasos sanguíneos. E além de induzir o aumento das proteínas antiapoptóticas, ele reduz as anti-apoptóticas. E com isso, ele favorece todo o quadro angiogênico, como a permeabilidade, sobrevivência, proliferação, migração e a formação de novos vasos sanguíneos. Então, a literatura também nos mostra que na hipertensão arterial, todos esses ativadores do processo angiogênico estão reduzidos, a grande parte deles, como o fator de crescimento vascular endotelial, a nossa sintase endotelial, as metalosproteinasas, as bradicininas e o aumento das proteínas apoptóticas, provavelmente por uma redução desse principal via de sinalização mediada por VEGF e seu receptor, VEGF receptor 2. E isso acaba levando a uma lesão de órgãos-alvos com rarefação microvascular e redução de perfusão, consequentemente levando ao quadro que a gente explicou anteriormente de perda de vasos sanguíneos. Tá? Além disso, a gente sabe que a hipertensão arterial, por uma redução desses números de vasos sanguíneos, acaba mudando muito o microambiente muscular, o metabolismo dele. A gente tem uma redução da oferta de oxigênios e substratos e nutrientes. Isso acaba afetando diretamente o metabolismo daquela musculatura que está sendo prejudicada por essa falta desse aporte sanguíneo, né? Então a gente sabe que a hipertensão nesses animais espontaneamente hipertensos, esses pontinhos brancos, esses pontinhos pretos, eles representam o número de fibras do tipo glicolíticas, do tipo 2. Então a gente observar aqui, também numa eletroforese em gel, essa magnitude, essa espessura da banda aqui, desse blot, representa fibras do tipo 1, 2B, 2DX e 2A. A gente observa que há uma redução da intensidade dessa banda nos animais hipertensos e, consequentemente, um aumento nos níveis de expressão de fibras do tipo 2A e 2X, né? Induzindo um metabolismo glicolítico por uma falta desse suporte vascular, né? Além disso, ele acaba levando ao longo do tempo uma redução das proteínas miofibrilares, levando a uma redução da área de secção transversa, né? Consequentemente prejudicando a tolerância aos esforços e reduzindo o consumo de oxigênio. Nos últimos anos, a gente sabe que alguns outros reguladores moleculares que foram descobertos, a gente poderia chamar de uma nova classe de reguladores gênicos, que são pequenas moléculas de RNA, que foram denominadas de microRNA, capazes de regular todo esse processo de conteúdo gênico e proteico. Então, esses microRNAs, eles são RNAs de fita curta, única, eles são endógenos, isso é importante, não codificam proteínas, porém eles regulam negativamente a expressão dos seus genes alvos e, portanto, são reguladores pós-transcricionais. Eles se ligam, essas pequenas sequências se ligam ao seu RNA mensageiro do gene específico e, consequentemente, acaba interferindo, regulando negativamente a expressão desses genes alvos. Por isso que eles são reguladores pós-transcricionais. Não necessariamente eles vão regular a transcrição gênica, que é esse passo aqui, a transcrição do gene, mas sim a ligação nesse RNA mensageiro, inibindo a tradução e a síntese de novas proteínas. Tá? E vários deles já foram descritos por participarem do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Aqui é só para vocês entenderem um pouquinho como esses microRNAs são formados, que seria a biogênese. Então eles são transcritos de regiões do DNA por uma RNA polimerase 2, chamado de primicroRNA. Esse primicro sofre a ação de uma enzima, ribonuclease broxa, né, clivando esse primicro e formando então o pré-microRNA. Esse pré-microRNA então é exportado ao citoplasma pela esportina 5, a qual sofre a ação de uma outra enzima, uma outra ribonuclease 3, a DAISA, formando o que a gente chama de duplex de microRNA. Esse duplex de microRNA ele se liga ao complexo RISC, na qual ele degrada uma dessas fitas, permanecendo apenas uma delas, o que a gente chama de microRNA maduro, e aí esse complexo RISC com a sequência do RNA maduro vai promover o seu efeito biológico. O que seria o seu efeito biológico? Ele vai lá na região do RNA mensageiro, especificamente na região 3' não traduzida, e se ele tiver um pareamento, ele vai se ligar ali, promovendo então a inibição da tradução.
Isso acontece mais em mamíferos. Se a gente pensar em plantas, esse paramento é perfeito. Quando o paramento é perfeito, ele ocorre a degradação desse RNA mensageiro. Não só a inibição da tradução, mas ele inibe a transcrição desse RNA mensageiro. Tá? Pensando um pouco sobre a linha do tempo desses microRNAs, só para a gente destacar os principais pontos de descoberta desse micro ao longo do tempo. Então eles foram primeiramente descobertos em 1993, em C. elegans, em vermes, tá? E naquele momento houve um gap, porque se achava que esse efeito do microRNA regulando o seu gene-alvo era muito específico desse tipo de organismo, né? No caso, C. elegans vermes. Então houve um gap aí de 7 anos, até que em 2000 foi observado que esse microRNA, na verdade, ele é conservado em diferentes espécies, inclusive no humano. Quando a gente fala em conservado, significa que ele promove o mesmo efeito biológico que ele foi observado em vermes, mas sim nos humanos e nos mamíferos. Então foi aí que houve a primeira descoberta dos microRNAs em humanos, no ano de 2000. Em 2002 houve a primeira correlação entre a presença de microRNAs e o desenvolvimento de câncer. Em 2005, houve a primeira vez a deleção da Dicer. Dicer era uma daquelas enzimas que eu tinha mostrado anteriormente para vocês, aqui, ó, tá aqui em cima. Ela é responsável por todo o processo de biogênese, de formação de microRNAs maduros. Então, quando eu deleto a Dicer, consequentemente, eu comprometo a formação desses microRNAs maduros. Isso gera um problema, literalmente, no desenvolvimento de diferentes órgãos. Foi isso que eles observaram quando eles deletavam a Dicer nos animais e os microRNAs não eram formados. Isso gerava problemas seríssimos e muitas vezes letais em diferentes órgãos do nosso sistema. Foi aí também que eles, em 2005, foi a primeira inibição de microRNA em vivo, usando o que a gente chama de antagomir, que é um inibidor de microRNA, e o primeiro transgênico de microRNA, o primeiro animal que era transgênico, ou seja, que ele superexpressava esses níveis de microRNA. Em 2006, houve a primeira correlação entre microRNA e doenças cardiovasculares, e a deleção da Dicer agora específica no endotélio. Então, antigamente, você fazia uma deleção global. Agora eles começam a deletar especificamente em órgãos e tecidos específicos para ver o que isso pode gerar, o que pode ocorrer. Tá? E relevância, então, desses microRNAs no processo vascular, no processo angiogênico. Em 2007, a deleção agora da Dicer no coração e o papel na formação da embriogênese do tecido cardiovascular, do tecido cardíaco. E aqui, a primeira deleção genética. Então, aí surgem os primeiros animais nocaute, que não tem a presença daquele microRNA ao longo do organismo, e depois a deleção específica em tecidos. Em 2008, a detecção pela primeira vez de microRNAs circulantes, podendo ser utilizados depois como biomarcadores de doença. Será que aquele microRNA que é liberado num tecido específico, ou numa situação patológica, como insuficiência cardíaca, tem um microRNA que é específico dali, que é liberado para a circulação? Isso pode ser um biomarcador futuramente, indicando que aquele paciente pode ter um quadro de insuficiência cardíaca? Né? Então, os microRNAs no plasma. O silenciamento pela primeira vez de microRNAs em primatas. E aqui, o primeiro estudo com microRNAs e exercício físico. Né? Foi publicado pelo Condorelli em 2008, mostrando aí o papel que o exercício pode modular microRNAs, e esses microRNAs podem estar relacionados aos desempenhos físicos. Tá? Em 2009, os microRNAs plasmáticos já sendo utilizados como marcadores de doenças cardiovasculares, e a indicação de aumento de microRNAs e a proteção do câncer de fígado. Em 2013, já o uso de microRNAs em ensaios, em trials clínicos, no caso aqui, para o vírus da hepatite C, e não só a partir daí no vírus da hepatite C, para outras várias patologias, como a própria insuficiência cardíaca, sendo testados esses microRNAs como terapia para o tratamento de diversas doenças. Eu não coloquei aqui por falta de espaço, eu devia ter reduzido tudo, mas em 2015, já o primeiro estudo em que foi feito um estudo de causa e efeito com inibição do microRNA e a sua correlação com a hipertrofia cardíaca fisiológica induzida pelo treinamento físico aeróbico, tanto de esteira quanto de natação. Então você faz uma deleção específica e verifica se aquele microRNA de fato é o responsável por aquela hipertrofia fisiológica. É o que a gente chama de estudos de causa e efeito, tá? Que até então não se
não tinha até 2015, foi publicado na Cell Metabolism. Tá? E a literatura nos mostra diversos microRNAs como pró- e anti-angiogênicos, dependendo aí dos genes alvos, preditos pelos algoritmos. O que são algoritmos? Na verdade, são softwares de bioinformática que têm a capacidade de predizer aquele gene é ou não alvo do microRNA. Como ele faz isso? Simplesmente por pareamento. Então ele pega aquela região 3' no TR do gene alvo e vê se aquela pequena sequência do microRNA tem capacidade de interagir, de ligar naquela região 3' no TR. Se ele tiver um pareamento parcial ou total, a gente diz que aquele gene alvo ele é predito para aquele microRNA, ou seja, o micro vai poder agir. Predito por quê? Ninguém fez algum estudo, né, validado em laboratório para dizer se é meramente probabilístico, né? Só por uma literalmente por uma interação de pareamento. Então há uma necessidade de fazer um estudo em laboratório para verificar se de fato aquele alvo deixa de ser predito para ser um alvo validado. Isso significa que alguém foi lá, testou e consegue dizer que o VEGF de fato é alvo, por exemplo, do 126. Né? Então o que eles observaram? Que tem vários microRNAs angiogênicos que podem alvejar alvos angiogênicos, promovendo assim maior vascularização, levando maior oferta de oxigênio e nutrientes, ao passo que outros microRNAs podem ser caracterizados como antiangiogênicos, porque eles inibem aquele alvo que é angiogênico, no caso o VEGF, reduzindo assim o número de vasos sanguíneos, consequentemente o aporte de oxigênio e nutrientes. Né? Além dos microRNAs vasculares, angiogênicos ou angiomides, nós temos os microRNAs que são capazes de regular o músculo esquelético, né? Os miomides. Então a gente tem o microRNA 1, 206, 133A e B, 208A e B e o 499, né? São responsáveis pelo crescimento, diferenciação e contratilidade, e eles são específicos do músculo, por isso que eles são chamados de miomides. Então se a gente observar aqui, tanto o microRNA 1 quanto o 133, eles estão na mesma sequência genômica. Então a gente chama que eles estão no mesmo cluster genômico. E esses microRNAs são responsáveis tanto pelo processo de proliferação quanto de diferenciação muscular. Tá? E o microRNA 208A e B e 499, eles são codificados pelas miosinas 7, no caso o microRNA 208B, e a 7B ou 499. E esses microRNAs são responsáveis por regular genes alvos relacionados ao perfil de tipos de fibra muscular, no caso aqui a beta-miosina de cadeia pesada, que é a fibra muscular do tipo 1, de contração lenta e oxidativa. Tá? Entretanto, na verdade, pouco se sabe ainda sobre os efeitos da hipertensão, né, sobre as alterações vasculares e musculares, cardiovasculares e musculares, né, mediada por ação de microRNAs. Poucos estudos existem até o momento. Pensando no tratamento da hipertensão, a gente sabe que ele pode ser medicamentoso, com o uso de antihipertensivos, ou não medicamentoso, com uma mudança dos hábitos de vida. Né? Entre aqueles que compõem o tratamento não farmacológico, a gente tem como destaque aqui a prática de atividade física como principal fator não farmacológico para a redução dos níveis de pressão. Né? Sem contar que há outros fatores que também estão atrelados à redução da pressão, mas o nosso foco aqui é a prática de atividade física. Então, os estudos são muito clássicos e mostram que há uma redução tanto da pressão arterial sistólica quanto a diastólica em indivíduos que são submetidos ao treinamento físico aeróbio, né? E além disso, ele mostra que há uma redução do uso de drogas antihipertensivas. Você reduz o tanto da medicação que você tem que tomar, né? E até muitas vezes, se for no estágio inicial, você consegue até reduzir e até parar de tomar medicação. Redução de morbidade e frequência de mortalidade, redução dos olhos para os órgãos de saúde pública. Lembra que eu falei? 2% redução de milímetros de mercúrio, consigo reduzir mais ou menos 10% das doenças cardiovasculares isquêmicas e de acidente vascular cerebral. Quando a gente vê aqui uma redução perto de 25 milímetros de mercúrio, em site 160 por 135, a gente está falando aí de uma redução próxima a 60, 70% do risco de morte por doenças cardiovasculares. Então, de fato, é uma ferramenta não farmacológica de muita efetividade.
E essa redução da resistência vascular induzida pelo treinamento físico na hipertensão, ela se deve tanto por alterações funcionais como estruturais. Então a gente sabe que o treinamento reduz a atividade nervosa simpática, promove a vasodilatação, principalmente aumentando aqueles fatores reguladores de vasodilatação, com aumento do óxido nítrico, prostaglandina, bradicina e redução de estresse oxidativo, mas também promove alterações estruturais, com aumento do número de arteríolas e capilares, melhorando assim aquele processo todo de vascular angiogênico, e redução daquela razão parede-luz, né, possibilitando um maior aporte sanguíneo. Né? Porém, também os mecanismos envolvidos em todo esse remodelamento, tanto muscular, vascular e dos estruturamento na hipertensão, ainda não são muito conhecidos. Tá? Então a gente acredita que talvez os microRNAs possa ser um dos mecanismos responsáveis por toda essa melhora e de alterações estruturais e funcionais. A gente sabe, já é bem conhecido, como eu havia falado para vocês lá desde 2008, que o exercício físico é capaz de alterar a expressão de microRNAs em diferentes tecidos, como músculo esquelético, circulação e coração, né? Responsável por controlar a biogênese mitocondrial, a angiogênese, a síntese de proteína e a função cardíaca. Porém, na hipertensão arterial, esses estudos ainda, com o treinamento físico, ainda não foram, ou muito pouco foram desenvolvidos. De hipertensão mesmo e esses tecidos, acho que tem o meu publicado uns 4 anos atrás. E aí depois disso ainda não tem mais nada. Então, como objetivo primário que a gente tem nesse projeto que foi desenvolvido, seria caracterizar o perfil de microRNAs, com expressão alterada e genes alvos envolvidos no quê? Nas alterações microvascular, mudanças do perfil de fibras e trofismo do músculo esquelético de animais espontaneamente hipertensos. E além disso, investigar o papel terapêutico do treinamento aeróbio na tentativa de prevenir os danos vascular e muscular associados à hipertensão arterial. Tá? Então, para isso a gente utilizou aqueles mesmos animais que a gente mostrou que foram utilizados na literatura, animais espontaneamente hipertensos, SHE, animais controles, o Estaquioto. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, né? E a gente dividiu em 4 grupos, quioto treinado, ou seja, normotenso treinado, hipertenso treinado, né? A gente utilizou mais ou menos 5 lotes de animais, para cada lote a gente tinha 7 animais em cada grupo, totalizando 28 animais por lote. E o protocolo de treinamento físico, a gente utilizou o treinamento de natação, ele consistia de 10 semanas de duração, sessão uma vez ao dia por 60 minutos, 5 dias por semana, com uma sobrecarga de 4% do peso corporal adaptada à cauda do animal. E aqui é o aparato de treinamento físico que a gente tem aqui no laboratório, quem tiver interesse, fiquem à vontade para visitar. Né? Então os animais são colocados nessas raias e eles... Aqui, na verdade, ele está parado, porque ele está sem a sobrecarga, então ele está boiando. Por isso, a necessidade da sobrecarga também, corrigida pelo peso corporal semanalmente. Tá? Nos resultados, o que a gente pode observar? Que pré-treinamento físico, os níveis de pressão arterial estão elevados nos animais SHL. Aqui, ó, na barra preta, e o achurado aqui porque ainda não produziu, não foi submetido ao protocolo de treinamento. Então, tanto a pressão arterial sistólica, médica e diastólica tiveram as pressões aumentadas comparado aos normotensos, né, em torno mais ou menos de 200 milímetros de mercúrio, comparado aos 120, 130, que seria dos animais normotensos, né, sem alteração da frequência cardíaca. Após o treinamento físico, a gente observa uma redução dos níveis de pressão arterial sistólica, média e diastólica nos animais que foram submetidos ao treinamento físico. Tá? Numa média, mas o treinamento físico não foi capaz de reverter totalmente a hipertensão. Realmente, dificilmente isso acontece, porque os nossos animais, eles têm uma hipertensão arterial crônica. Provavelmente há muitos leitos ali, principalmente vascular, que o treinamento físico não acaba tendo um papel preponderante, geralmente na musculatura ativa, né? Então a gente tem uma simpatólise funcional, com uma redução de fluxo para a região esplânquica, consequentemente essa região não está sendo muito ativada, então não há um papel de exercício nesses leitos esplâncicos. Então provavelmente essa hipertensão não é capaz. E com uma submissão de um treinamento físico numa hipertensão mais crônica, parte desses leitos vasculares já estão hipertrofiados e não há uma reversão para que essa pressão, de fato,
caia ou regrida aos níveis do controle. Mas como eu havia falado, reduzir 25 milímetros de mercúrio é reduzir basicamente 60% a 70% de índice de morte de doenças cardiovasculares ou de acidente vascular cerebral. E a gente também observa uma bradicardia de repouso, que é um dos marcadores de treinamento físico aeróbico. O que a gente observa também? Que os animais SHE com hipertensão arterial crônica levou uma redução do consumo de oxigênio, o treinamento físico conseguiu reverter e até aumentar esses níveis de consumo de oxigênio, e além disso foi acompanhado por aumento do nível da atividade da enzima citrato sintase, que é uma enzima do metabolismo oxidativo, consequentemente dizendo que os animais estão treinados aerobicamente, porque a via metabólica oxidativa está ativada. Tá? Quando a gente observa a massa tecidual, a gente observa que os animais hipertensos tiveram uma redução da massa dos músculos esqueléticos sóleo, plantares, gastrocnêmio e tibial anterior, sem alteração de edema, e o treinamento físico conseguiu reverter esse quadro de atrofia muscular. Além disso, a gente observa uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tanto pelo efeito sozinho do exercício, como o próprio da patologia, da doença, né? E a gente observa uma hipertrofia de pulmão e fígado, ocasionada principalmente por um edema desses tecidos, porque como se trata já de a gente vai ver dos animais com hipertensão arterial crônica, eles já estão num quadro de mudança para um quadro de insuficiência cardíaca, onde é bem característico a presença de edema pulmonar e de fígado, e o exercício não teve o papel de reduzir esse edema em pulmão e fígado. Os dados de hipertrofia cardíaca realizados pelo ecocardiograma foram confirmados, né, pelos dados de peso. Então a gente observa o aumento na hipertensão do septo, da parede posterior e da espessura relativa da parede. E o treinamento físico consegue reduzir os níveis de tamanho de septo e parede posterior. Ele não corrige totalmente, mas ele reduz basicamente e não altera a espessura relativa da parede. Porque nesse quadro de hipertrofia cardíaca, entre patológica e fisiológica, você tem algumas alterações que não necessariamente, você acaba mudando muita coisa ali, o metabolismo, o perfil sistêmico, vascular, mas não necessariamente, provavelmente, estrutura como fibrose ainda permanece, remanescente. Tá? Então a literatura nos mostra que a hipertensão arterial é responsável por levar um remodelamento do ventrículo esquerdo, e com o passar dos anos, levando a uma disfunção cardíaca, tanto sistólica quanto diastólica, o que culmina num quadro de insuficiência cardíaca e, posteriormente, a morte. A gente observa também, nesse quadro de hipertensão arterial crônica, uma redução da fração de ejeção e aumento do volume sistólico final e diastólico final, acompanhada por aumento da razão da onda EA, que também é um indicativo de disfunção aqui diastólica, e um aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico, um dano aí no próprio relaxamento, na função diastólica, e que acaba culminando num aumento do índice de performance miocárdia, que é um índice global de função cardíaca. E o treinamento físico consegue reverter grande parte desse quadro, como recuperar a fração de ejeção, reduzir o volume diastólico final, reduzir a relação da onda EA, do tempo de relaxamento isovolumétrico, e também o índice de performance miocárdica, que é um indicativo global de função cardíaca. Pensando agora na musculatura esquelética, aqueles dados de peso tecidual que a gente observou em hipertrofia muscular foram confirmados pela área de secção transversa do músculo em diferentes tipos de fibra, que é a barra branca, fibras do tipo 1, a fibra cinza tipo 2A e a preta intermediária, né, que foi acompanhada também por um aumento do perfil de fibras glicolíticas e redução das oxidativas. Tá? Como a gente pode observar aqui, as fibras escuras denotam um aumento de percentual de fibras glicolíticas, mudando assim o perfil metabólico do músculo. E o treinamento físico consegue recuperar tanto a massa muscular quanto esse perfil de fibras, melhorando o metabolismo muscular e a massa muscular esquelética. Além disso, essa redução da massa muscular foi responsável também por uma redução da função, né, da força gerada pelo músculo. Quando a gente observa o IDL aqui, a barra
azul contínuo é o animal hipertenso, quando comparado ao quioto barra preta, ele gera uma força inferior ao animal hipertenso, né? Tanto no músculo sólido quanto no músculo EDL. E o treinamento físico, que é essa linha, a linha azul aqui, no músculo EDL consegue recuperar basicamente 50% da força perdida e no músculo sólido basicamente recuperar toda a força muscular perdida, provavelmente talvez porque seja um treinamento aeróbio e acaba solicitando mais essas musculaturas de cunho oxidativo do que o próprio glicolítico. Mas mesmo assim ele consegue recuperar a força, provavelmente por recuperar todo o perfil metabólico e a massa daquela musculatura. Tá? Pensando na estrutura e remodelamento vascular, na artéria femoral, a gente observa que os animais hipertensos, hipertensão crônica, leva um remodelamento vascular aqui de cunho hipertrófico para dentro, e olha o que o exercício faz no vaso. Ele recupera basicamente toda a estrutura vascular, né? E essa estrutura vascular se deve por quê? Né? Então a gente sabe que é a redução no hipertenso do diâmetro da luz, ao aumento na espessura da parede, aumentando a razão parede-luz, né? Levando ao aumento da área de secção transversa da artéria femoral. E o exercício consegue recuperar todas essas alterações, como a gente possibilitou observando a própria análise estrutural. Tá? Mas, por mais que a gente tenha observado alterações na estrutura vascular, a função daquela musculatura, daquele vaso ainda está preservada. Quando a gente observa que a contração por fenilefrina não teve alteração nos diferentes grupos, assim como o relaxamento dependente do endotélio, que é a base de acetilcolina, e independente do endotélio por nitroprusiato de sódio. Então, a função, ou seja, aquela função do vaso, lembra que a gente falou lá no início, para ter aumento da resistência vascular periférica, a gente apresenta alterações funcionais e estruturais. Você vê que as alterações estruturais estão bem agravadas, mas as funcionais ainda não estão. E essa é uma peculiaridade muito desse leito vascular, que é muito plástico. Se a gente olhar o leito vascular em outras regiões, como mesentério, coronária, aorta, há uma disfunção endotelial. É um quadro clássico e bem característico de lesão vascular em hipertensos. Mas na artéria femoral, que irriga a musculatura periférica, ela ainda consegue segurar isso. Por outro lado, há uma alteração estrutural que acaba levando a alguns prejuízos, principalmente de cunho angiogênico, como a gente observou. E quando a gente olha a alteração da estrutura vascular, mas agora na arteríola, lá dentro da musculatura, então a gente observa basicamente um quadro muito parecido com o que a gente observou na artéria femoral, mas aqui pensando na arteríola muscular, né? Um aumento na parede, uma redução enorme do vaso, e olha o que o exercício faz. Ele consegue recuperar toda essa estrutura vascular, né? Então a gente observa uma redução da luz do vaso, né? E um aumento da espessura da parede, que leva a um aumento exacerbado na razão parede-luz, e na área de secção transversa. Tá? Então, tanto a estrutura da artéria femoral quanto da arteríola estão prejudicados. E o exercício consegue recuperar isso. Tá? E quando a gente olha os capilares sanguíneos, a gente observa que há uma redução. Toda a estrutura está afetada no leito da artéria femoral, na própria microcirculação, como as arteríolas, e os capilares estão reduzidos em quase 50%. Nesses animais hipertensos, o treinamento físico consegue recuperar, reverter grande parte, porque o exercício é um indutor de angiogênese bem estabelecido. Pois bem, então nós observamos todas as alterações cardíacas, musculares e vasculares, mas quem são os responsáveis por essas alterações? Então a nossa hipótese é que os micro-RNAs poderiam estar participando em todo esse processo lesivo e também como uma forma de restauro e regeneração desses tecidos pelo treinamento físico. Então nós utilizamos de uma plataforma, de um ensaio que seria um microarray de micro-RNAs. O microarray seria uma varredura, então eu consigo analisar todos aqueles micro-RNAs que já estão catalogados na literatura, eu consigo fazer um ensaio e verificar quais deles estariam alterados na minha condição. Então a gente sabe que existem mais ou menos nesse release 20, que é o release que denota quantos micro-RNAs já foram descritos para aquele tipo de organismo, no caso de animais, em ratos.
tinham 727 microRNAs, porém só 228 deles foram detectados no músculo esquelético, com níveis de pressão maior que 32 unidades habilitárias. Tá? E que desses 228, 64, que são esses aqui, foram diferencialmente expressos. O que seria diferencialmente expresso? Que foram alterados pela doença, pela hipertensão, quando comparado ao normotenso. Então há 64 microRNAs que têm o perfil de expressão alterado, para cima ou para baixo. E quantos são? 25 deles estão super expressos, a expressão está aumentada desse microRNA, e 39 estão reduzidos. Desses aqui, o que o treinamento físico consegue mexer? Ele não vai conseguir mexer em tudo, porque ele não normaliza tudo, não regula tudo. Então, quais eles conseguem mexer para tentar explicar essa melhora estrutural, muscular, vascular e cardíaca, e levando ao todo uma redução da pressão. Então, a gente observa que a hipertensão arterial, dos 25 que ela aumenta, o treinamento consegue reduzir 13. É uma grande quantidade. E daqueles que a hipertensão diminui, o exercício consegue reverter 16. Então o exercício está tentando fazer o quê? Na verdade o exercício não aumenta e não reduz nada. Ele tenta trazer uma condição patológica, trazendo um estágio de equilíbrio, de homeostase. Então ele tenta reverter. Então o que está aumentado ele tenta baixar, o que está reduzido ele tenta subir. Para tentar trazer um quadro de homeostasia e recuperação desses danos sistêmicos que a gente observou na hipertensão arterial. Quando a gente faz o dado array, a gente usa mais ou menos um N pequeno, que é um dado de varredura, né? A gente não usa muitos animais. Então depois a gente tem que fazer uma validação, uma confirmação desse microRNA com o PCR. E aí a gente parte do N de 3 para o N de 7 a 10. Então a gente consegue verificar se aquele microarray não tem algum falso positivo, alguma coisa que não é de fato o que a gente observou. E de fato, 3 deles que estavam alterados na minha condição patológica, aqui já não apresentaram alteração. Porém, 3 deles que estavam reduzidos foram confirmados como reduzidos e o treinamento físico recuperou. E 9 deles, são 7, 7 deles que estavam aumentados foram de fato aumentados e o treinamento conseguiu reverter ou reduzir grande parte do aumento dessa expressão desses microRNAs, né? Tentando como foco que a gente sempre tenta olhar aqueles mais diferencialmente expressos, provavelmente que geram as maiores alterações naquele quadro patológico. Tá? E aí o que a gente vai observar? Bom, agora eu tenho um conjunto de microRNAs alterados. O que esses microRNAs nos diz? Né? O que isso significa? Então esses microRNAs, através de plataformas, algoritmos, como eu havia falado, de sites do informática, conseguem dar aquela ideia de predição. Desses microRNAs alterados, quantos alvos, ou seja, quantos genes desses de fato são preditos e quantos já foram validados? Foram lá no laboratório e conseguiram validar, de fato, dizer que o aumento dele reduz o gene ou vice-versa. Então a gente observa que dos microRNAs que a gente observou alterado, há diversos preditos. Né? Então o microRNA pode ter vários genes alvos. E um gene alvo pode ter vários microRNAs regulando ele. Então há uma complexidade nisso. E apenas alguns poucos foram validados. Tá? E aí o que eu fiz aqui? Eu observei que qual desses genes alvos apresentavam mais do que um, no mínimo 3, mesmo microRNA regulando aquele gene alvo. Isso me dá uma ideia que talvez aquela via de sinalização está sendo bem alterada. Né? Porque eu tenho o mesmo gene alvo e daqueles meus alterados eu tenho vários, pelo menos 3, regulando a mesma via de sinalização. Então aquele pode me dar uma ideia que aquela via de sinalização é uma das responsáveis por aqueles danos, aqueles defeitos sistêmicos, estruturais ou funcionais. Então a gente observa aqui que esses 2 genes têm mais do que 3 desses microRNAs regulando eles, e 7 e 6. Esses genes são da via de apoptose, como eu havia comentado lá atrás. Vias de que levam à redução do número das células endoteliais e leva a toda a parte de perda vascular. A gente também tem genes, AKT1 e GFR2, responsáveis por vias de regulação angiogênica, né? E mTOR, PTEN, também AKT, vias de regulação de síntese muscular. A gente não viu redução e atrofia muscular, perda de força? Nós não vimos alteração e perda de vaso
por um aumento de vias antiapoptóticas e redução aumento das e redução das antiapoptóticas, então provavelmente essas vias podem estar alteradas. E aí o que eu fiz? Joguei todos os genes alvos validados nesses algoritmos e fui verificar quais as vias de sinalização são as mais proeminentes responsáveis por aquelas alterações vistas na hipertensão e corrigidas pelo exercício, ou melhoradas pelo exercício. E olha as vias que me apareceram. Com o maior score de enriquecimento: morte celular, desenvolvimento vascular, regulação metabólica e regulação do crescimento celular. Todas as que estão atreladas com a regulação de massa muscular, de tecido vascular e de metabolismo. Então aí o que eu fui ver? Fui verificar se de fato quais desses genes alvos estavam de fato alterados, baseado nesses microRNAs selecionados. Então eu fiz um array de 84 genes angiogênicos e eu fui verificar que grande parte deles, na verdade 35, estavam alterados, né? Então grande parte deles são fatores de crescimento. Aqui estão os VEGFs, essa barra preta indica que eles estão reduzidos, ó, IGF, FGF, EGF, né? Receptores, né? Aquele receptor KDR do VEGF receptor 2 está reduzido na hipertensão. Moléculas de adesão, FAC, proteínas de matriz, fibronectina, colágeno, citocinas e fatores de transcrição como o RIF. Então vários dos genes alvos que regulam o processo angiogênico estavam reduzidos na hipertensão. E o treinamento físico conseguiu reverter isso. Isso é expressão gênica. Vamos falar das proteínas. Então eu avaliei algumas proteínas que regulam angiogênese e inibem o processo apoptótico na hipertensão. Olha só, o VEGF, a proteína também estava reduzida, o VEGF receptor 2, que faz aquela sinalização para indução de ENOS e vias apoptóticas. ENOS, se uma vez VEGF está reduzido, provavelmente ele também está, lembra do crosstalk que tem o VEGF com a oxonide sintase endotelial? Também tem uma redução de TGF alfa, de FAC e de a proteína antiapoptótica, BCL2. E o exercício consegue reverter todo esse quadro, sem alterar alguns outros fatores de crescimento vascular. Então, sumarizando a parte angiogênica, olha o que a gente observa. A gente tem diversas vias de sinalização angiogênica, né, responsáveis pelo processo de angiogênese, integridade vascular, função vascular. E o que a hipertensão faz? Se a gente olhar, todos aqueles meus microRNAs que estavam alterados, que são esses aqui, ó, regulam basicamente quase todos os sinalizadores angiogênicos, fatores de crescimento vascular, assim como a sinalização intracelular. Então aqui, ó, em vermelhinho eu tenho o microRNA com alvo validado, aquele já foi validado na literatura, e o azul como predito. Então se a gente observar, ó, ele está regulando. Se o meu microRNA está aumentado, o que acontece com todos esses genes alvos? Uma relação inversa, né? Se meu microRNA está aumentado, o meu gene alvo está reduzido, ele inibe a transcrição. Então, ele inibe, a hipertensão aumenta todos esses fatores, inibindo todos esses fatores de crescimento vascular, levando a um quadro assim, ó, de rarefação microvascular, perda da integridade vascular e função, né? E o que o exercício faz? O exercício reduz a pressão por reduzir todos esses microRNAs, aumentando toda a expressão dos genes alvos, consequentemente inibindo a rarefação microvascular e favorecendo o processo angiogênico de integridade e função do vaso. Tá? O que acontece com a proteína muscular, com a via de síntese proteica? Né? A gente observa a redução de GF1, redução de PI3 quinase, redução de AKT, redução de GS3K, redução de mTOR, redução de P70, redução da IF4E. E o exercício conseguiu recuperar grande parte desses fatores de crescimento e síntese muscular. Por outro lado, não observamos nenhuma alteração nas vias de degradação, né? Que é regulada por FOXO, 1 e 3, P38, atrogin, MUV e follistatina, mostrando então talvez aquele quadro de atrofia muscular pela hipertensão é por uma redução dos níveis de síntese de proteína, não um defeito na degradação, porque a síntese é regulada por um controle entre síntese e degradação. Então geralmente a gente tem que analisar os dois lados da balança,
mas a degradação não está afetada, mas a síntese está prejudicada, e bem prejudicada. E o exercício consegue recuperar essa síntese. Quando a gente olha esse quadro de trofismo muscular, a hipertensão faz o quê? Com aqueles mesmos microRNAs, 1, 96, 205, 182, a hipertensão leva ao aumento desses micros, inibindo a expressão de todos esses genes de trofismo muscular, reduzindo a proliferação celular e a hipertrofia, a favor da atrofia e perda da força muscular. Que foi o que a gente viu, né? Perda da força e atrofia dos músculos. O que o exercício faz? Reduz a lesão de órgãos-alvos na hipertensão, porque ele consegue corrigir grande parte da expressão aumentada desses microRNAs, aumentando a expressão dos seus genes-alvos, consequentemente recuperando a força e a massa muscular. Tá? Tudo bem, a gente está falando do potencial terapêutico, mas eu tenho um conjunto desses microRNAs. Qual que a gente poderia ser utilizado como potencial terapêutico? Não tem como a gente utilizar. Hoje em dia até tem combinações de microRNAs sendo utilizadas, mas isso não é tão fácil, né? Então, quando a gente tem um quadro de regulação de microRNAs e vários microRNAs alterados, levando ao quadro patológico, que estratégia baseada em microRNAs que a gente poderia utilizar? Né? Qual deles selecionar? Né? Todos estão, tem vários que aumentam e todos reduzem, mas qual deles? Podemos pensar no que está mais alterado? Podemos. Né? Então, esses microRNAs eles podem servir como novos biomarcadores de doença, né? E fazer uma terapia baseada de microRNA usando superexpressores ou inibidores desse micro para poder reduzir esses micros e, consequentemente, recuperar toda a função sistêmica desse quadro patológico. Tá? E qual micro a gente escolheu? A gente escolheu o 205. E por que a gente escolheu o 205? Porque ele está entre os 3 mais aumentados, mais diferencialmente expressos, e porque ele alveja um amplo número de genes envolvidos com as alterações angiogênicas de função e vaso. Todos esses amarelos são alvos já validados, e todos esses não validados. Então, a chance desse microRNA ser responsável por aqueles danos vasculares e musculares que a gente observou é grande, porque ele acaba agindo em um amplo número de genes que regulam todo aquele processo. Então um único microRNA consegue abranger várias vias de sinalização ao mesmo tempo e consegue recuperar parte apoptótica, parte de proliferação e parte de sobrevivência e angiogênese, permeabilidade. Tá? Então a gente escolheu isso exatamente por causa disso. Então, o próximo passo que a gente foi fazer é avaliar o microRNA 205 in vitro. Né? Então a gente vai avaliar o ganho e a perda da função de célula endotelial de cordão umbilical humano, que é o VEC in vitro, por meio da transfecção de antagomias, que é inibir microRNA e superexpresso microRNA. Tá? Porém, esse estudo in vitro não nos dá muito suporte para responder de fato a nossa pergunta. Na verdade, responde in vitro, mas o que acontece em vivo? Né? Todo mundo quer o experimento de causa e efeito, de inibição em vivo. E isso é muito difícil. Então havia necessidade da gente procurar um grupo que tivesse uma expertise nessa parte de animais transgênicos para que a gente pudesse ter esse know-how e poder publicar o nosso trabalho com o maior fator de impacto, né? E conseguir responder isso de fato, né? Então, eu fui procurar um laboratório para que eu pudesse finalizar esse meu projeto de causa e efeito, ou buscando animais transgênicos ou animais locais, alguma coisa que pudesse utilizar para poder publicar esse trabalho melhor, né? E aí, qual seria o critério? O critério seria escolher, bom, eu vou escolher as melhores universidades ranqueadas no mundo e eu vou lá escolher qual é a melhor, então é lá porque eu vou. Não, poderia ser uma das alternativas, pode ser, mas não foi a alternativa que eu escolhi, na verdade, né? Pode ser uma coincidência ou não, né? A Harvard acaba ocupando a melhor universidade, ranking de melhor universidade do mundo, esse é um ranking de 2019, mas foi uma mera coincidência, porque na verdade a ideia foi escolher um grupo que eu já via lendo trabalhos há muitos anos, que dava o suporte todo do trabalho
que eu havia vindo desenvolvendo, né? E é um pessoal que tem um grande know-how na parte de estudos de microRNAs. Então, se a gente observar o laboratório do Departamento de Cardiologia de Harvard, chefiado pelo professor Dazi, a gente observa todos os trabalhos que mostram a participação dos microRNAs, aqui um em 133, na proliferação e diferenciação do músculo esquelético, o microRNA 208 como regulador de hipertrofia cardíaca, o microRNA 17, regulação de proliferação de cardiomiócito, alguns long no-codes regulando a proliferação de células de músculo liso, outro microRNA regulando hipertrofia cardíaca, né? E todos os trabalhos publicados em revistas de grande impacto. Então a gente tem aqui Nature Genetics, Circulation, Cell, PNAS, JCI, revistas que têm acima de 16 de impacto, né? Porque pessoas que têm um know-how de trabalhar com esse tipo de animal que poderia me dar suporte para responder a minha pergunta. Então eu fui procurá-lo, e além disso, o professor Das, da Faculdade de Harvard, ele foi aluno de pós-doutorado do Eric Olson. O Eric Olson é um dos pesquisadores mais proeminentes, digamos assim, na área de microRNAs. É a pessoa que mais publica e com maior nível de impacto na área em microRNAs e doenças cardiovasculares e músculo esquelético. Tá? Aí eu mandei quais eram os requisitos. Mandei um e-mail e havia os requisitos para que eu pudesse ser aceito como pós-doc. Tá? Então a primeira era uma carta de intenção, por que você está querendo vir aqui, qual a sua intenção, projeto de pesquisa, vamos discutir qual vai ser, e eu precisava de 3 cartas de recomendação de 3 pesquisadores de países distintos, né? Vindo diretamente da caixa de e-mail dos pesquisadores. Não podia me mandar a carta e eu mandar, ele tinha que mandar diretamente para ele. Vai saber, ele me conhecia, vai que eu montava a carta para alguém que assinasse lá, né? E aí eu tive a sorte, uma delas é minha supervisora de Lamar, que escreveu a carta. Eu fiz um estágio em um ano na Espanha, na Faculdade Complutense de Madrid, então eu acabei pedindo para minha supervisora da Faculdade de Medicina lá da Complutense de Madrid também escrever a carta de recomendação, e o outro é o professor Dr. Ian Philip, onde a professora de Lamar fez o pós-doc dela em 2008, também com microRNAs. Eu tive o prazer também de ficar 6 meses lá, então eu tive como atender o requisito de 3 pessoas, e eles gentilmente, prontamente escreveram a carta e mandaram para ele, né? E a entrevista. Então eu aproveitei para o American College of Sports Medicine, que foi em Boston, no ano de 2016, aproveitei o congresso de medicina esportiva nos Estados Unidos, e aproveitei e fui fazer a minha visita lá, porque até então era considerado uma tentativa de pós-doc. Estava tentando, porque eu fiz todas essas etapas. Enfim, depois de tudo isso eu fui aprovado, né? E aí eu conversando com ele, que ele me aceitou que ele geraria um animal nocaute do microRNA 205 para eu finalizar o meu estudo. Então ele aceitou. Então o que a gente viu na literatura? Que em 2013 haviam publicado um paper com microRNA na Nature Cell Biology do microRNA 205 em células tronco da pele, né? E esse professor, o Rui, ele é da Universidade de Colorado e é amigo também pessoal do próprio Dazi. Então a gente observa que nesse meio acadêmico, quem estuda o mesmo assunto, todos se conhecem, todos se dão parecer, né? O meu projeto vai para você, o seu vai para mim em algum momento. Então todos se conhecem, todos dividem o mesmo know-how de pesquisa. E ele falou, não, Thiago, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir um animal para ele e eu vou gerar os animais para você, mas direcionando para o vaso, para o músculo e coração, que é o que a gente vai fazer para você ter a sua terapêutica baseada no meu array de hipertensão e exercício. Eu falei, ótimo. Voltei para o Brasil, um mês, mais ou menos menos de um mês, veio uma carta. Né? Então, como eu disse lá no início, às vezes as negativas acabam abrindo janelas de oportunidade. Ele escreveu para o Rui, primeiramente, eu não quis pôr todos os e-mails, e eles são muito transparentes, ele me mandou todas as cópias do e-mail trocado entre todos. Então, ele mandou primeiramente um
tinham sido fornecidos por esse professor, Patrick Burkham, da Universidade de Ottawa, no Canadá, né? Então o professor Dazi escreveu para ele pedindo que se poderia compartilhar os animais para poder ser desenvolvido o experimento. E ele escreveu assim, e ele disse que também um amigo pessoal, esse outro também é amigo pessoal dos dois, né? Então ele escreveu, sim, os animais foram gentilmente concordados em colaboração com o 205, né? E que ele vai investigar o 205 no coração e no músculo, ambos no contexto patológico e fisiológico. Então, no primeiro momento, o professor me questionou muito, mas para que você quer estudar esse aí? Então, acho que no primeiro momento eu passei como doido. Mas no segundo momento, havia que ver um grupo de pesquisadores trabalhando e desenvolvendo esses animais. Então ele falou, nós temos estabelecido a colônia desses animais, cruzado eles com diferentes screens, driver screens, então para deleção específica, músculo, coração e vaso. E vamos testar patologias cardíacas e exercício físico. Né? Nós temos um número de projetos, um número de estudantes, assim como renovações de grant no próximo ano, que são dependentes do progresso desse projeto. Nesse tempo, aparece um significante overlap, né? Um intercruzamento de propostas de estudos, né? Sobre estudar o microRNA 205 no coração e no músculo, e não tem reais chances que possa colaborar com a história do 205. E aí ele me encaminhou e falou, por uma questão de conflito de interesse, nós temos que declinar o seu projeto. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu fiquei um mês totalmente chateado. Falei, o que eu vou fazer? Não quero fazer mais nada, quero fechar esse trabalho, pronto, acabou. Né? E aí o que aconteceu? Como eu havia dito, com as negativas abre algumas janelas de oportunidade. Né? Então, como é um laboratório que trabalha com microRNAs e outros aspectos de RNAs, RNAs neocodificantes, outras possibilidades, a gente, em comum acordo, decidiu criar alternativas tanto para esse projeto, quanto para outras oportunidades que seriam muito produtivas para mim, pensando numa carreira independente futura a longo prazo. Tá? Então, a gente voltou ao início, mas, enfim, eu fui aceito e eu vou discutir agora rapidamente as propostas que foram levantadas e que surgiram após. Então, eu cheguei lá, já estava no inverno, esse era parte do grupo, né? Basicamente são todos chineses, né? Na laboratório, que é o Haipon, e eu comecei a trabalhar. O primeiro projeto que eu trabalhei, eu acabei trabalhando em 3 projetos. 2 deles eu vou basicamente com título e interesse, porque a gente não tem tempo e não é o tema da nossa palestra. Quem sabe numa próxima oportunidade eu consigo, né, adentrar isso para vocês. Mas o primeiro projeto foi avaliar a investigação dos mecanismos moleculares e funcionais de uma proteína ligante de RNA, PCBP1 no coração. Então, ele estuda algumas proteínas que também são capazes de ligar o RNA, e isso acaba prejudicando toda a síntese proteica, porque aquele RNA acaba sendo ancorado por essa proteína e não acaba promovendo seu efeito biológico. Então, a gente descobriu que essa proteína ligante de RNA, PCBP1, que nunca foi estudada no sistema cardiovascular, ela é vital para a formação do coração em processo embrionário. E aqui, além de ele mostrar que é vital, eu fiz a deleção dela pós-natal, porque os animais não... Era letal, então os animais não nasciam. Então eu acabei gerando um animal com uma deleção pós-natal. E quando eu fazia a deleção pós-natal, aqui é um ecocardiograma, aqui é o coração do animal que é deletado, isso aqui no coração, essa proteína ligante de RNA, e esse é o animal controle. Então a gente observa uma redução da fração de ejeção, que é a função distólica, para quase 20%, gerando uma disfunção cardíaca enorme, com uma hipertrofia, né? Se a gente olhar aqui o tamanho do coração, é quase o dobro daquele ali no ecocardiograma. Então, eu acabei demandando mais ou menos 30% do meu tempo, basicamente estudando, porque até chegar nesse processo, e eu saber que os animais não eram viáveis, eu tive que cruzar mais de 10 gerações, para só garantir que o animal não sobrevivia por essa deleção cardíaca, não era viável, era letal. Para depois eu começar a estudar isso embrionariamente e deletar isso pós-natal e ver
essa disfunção cardíaca. Hoje esse projeto segue com um outro pós-doc que foi para lá para desenvolver esse projeto. O outro projeto, eu demandei basicamente 50% do meu tempo nesse projeto, que é estudar long no-code RNA. Então, quando a gente fala dentro do genoma humano, só 3%, menos de 3%, em torno de 2%, é capaz de transcrever RNA e sintetizar proteína. 93% são RNAs não codificantes, que não codificam proteína, que eram tidos como lixo genômico. Dentro deles tem o microRNA, mas existem vários RNAs não codificantes e que estão surgindo agora. Assim como tem aquele timeline de ocorrências, agora começa a surgir com esses novos RNAs não codificantes. Então eu acabei estudando lá o long no-code RNA, que são RNAs. Qual a diferença desse aqui, do microRNA? Em vez de ele ser curto, small, 20 a 25 nucleotídeos, ele tem acima de 200. Ele é endógeno também, não codifica proteína, mas só que ele tem um papel funcional muito mais amplo. Além dele regular a tradução, que o microRNA só inibe a tradução da proteína, ele regula a transcrição e eventos translacionais, splicing e epigenética. Então a ação dele é muito ampla. Então, rapidamente, eu vi que a expressão desse long no-code RNA 21 é muito aumentada no músculo esquelético quando comparado a todos os outros tecidos. Então valia daí a pena de investigar isso no músculo, porque é um long no-code específico muscular. E quando eu comparava os diferentes músculos, ele tinha uma maior expressão em músculos glicolíticos quando comparado a oxidativos. Tá? E eu verifiquei o quê? Que esses animais, nocaute, então lá eu já tinha, imagina, aqui a gente não conseguia nem ter o nocaute do micro. Os long no-codes estão começando a ser estudados agora. Lá ele já tem todos os long no-codes transgênicos e mutados. Então, assim, estão anos-luz à nossa frente. Fica muito difícil. Então, eu tinha um animal nocaute que não tinha esse long no-code no músculo e eu observava a atrofia do músculo no sóleo, tanto corrigido pela tíbia quanto pelo peso corporal, no tibial anterior e no quadríceps. Então, eu acabei demandando, fiz muito estudo disso, quase 50% do meu estudo, e é o que eu hoje pretendo, talvez, seguir com um projeto individual, né, trazendo uma originalidade, trazendo uma independência, e coisas que são muito recentes, que eu vou agregar tanto na musculatura, que é específico muscular, depois eu fiz isso aqui in vitro, isolei célula muscular primária, fiz todo o estudo in vitro, várias coisas que eu fiz isso, então eu vou seguir com esse projeto. Numa outra oportunidade eu tenho muita coisa para mostrar desse estudo para vocês, era só para vocês terem uma ideia. E o último projeto, se eu demandei 25% dele, era para fazer o delivery do microRNA utilizando adenovírus associado 9. Então eu não tinha um animal nocaute, mas eu tinha como desenvolver uma inibição em vivo utilizando uma terapia gênica, que hoje está sendo a mais utilizada. É um adenovírus associado, ele tem várias vantagens, né? Porque comparado aos outros vírus, lentivírus e adenovírus normal, ele tem uma resposta imune muito baixa, né? Eu consigo ter o que a gente chama de trofismo, eu consigo direcionar. Então a gente tem esse 9 especificamente, está aqui, eu consigo ter uma especificidade para que tecido ele vai. No caso aqui, ele vai muito para a região cardíaca, muscular e a região de microvasculatura periférica, que era exatamente onde eu queria atingir. Então, dependendo do sorotipo, o 1 vai mais para o fígado, o 6 vai mais só para outro tecido. Então eu consigo direcionar para onde eu quero ir. Tá? Ele não integra o genoma, né? Ele é capaz de transduzir tanto células quiescentes quanto proliferativas, e ele tem um longo tempo de efeito. Então eu falei, eu vou gerar. E isso lá eles fazem a toque de caixa. Se no nosso laboratório a gente faz expressão gênica e proteína, a toque de caixa, eles produzem esses vírus para promover a inibição sistêmica em vivo. Tá? Aqui é só para mostrar que eu preciso do empacotamento, eu preciso de 3 plasmídios com a minha sequência específica. Então eu fiz um adenovírus associado que inibe e um que superexpressa o meu microRNA. E olha o que eu observei. Então eu injeto esse vírus, eu demoro mais ou menos quase 1 mês e meio para produzir o vírus.
1 mês e meio, 2, porque eu tenho que produzir a célula, eu tenho que produzir os plasmídeos, eu tenho que transfectar a célula tem que produzir, depois eu tenho que purificar esse vírus, titular, para saber depois se vai funcionar. Eu tenho que fazer testes. Então, os testes demoraram mais 2 meses, 2 a 3 meses. Então, eu injetei esse adenovírus controle, né, e o adenovírus que promove tanto a inibição quanto a superexpressão. E eu fui verificar, e eles têm um promotor que a gente chama promotor GFP. Então ele tem uma fluorescência. Para onde for, ele vai me acender uma fluorescência em verde. Então eu sei para onde ele está indo. Dá uma ideia de delivery. E lembra, o meu sorotipo 9, ele vai especificamente para que tecidos? Músculo, coração e a parte microvascular. Então aqui eu tenho a luz branca que eu testei coração, tibial anterior, fígado e pulmão. E aí onde acendeu o meu GFP positivo? Só no coração e no músculo. O fígado, o pulmão e o cérebro não acendeu. E eu ainda pus um outro comprimento de onda vermelho para saber se não tem uma reação cruzada e não acende nada. Então eu injeto esse vírus no animal com 1 dia, P1, então é neonato, 1 dia de vida. E eu consigo acompanhar ele há 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí eu fiz toda a avaliação. Será que um mês eu perco efetividade, 2 meses, 3 meses? Porque eu queria chegar nos 3 meses. Os estudos lá, eles fazem até quase 6 meses, então eu estava mais seguro. Mas as coisas têm que funcionar na sua mão. Não adianta o outro dizer, se você não funcionar, não adianta. Então, eu avaliei a expressão ao longo desse tempo. Por que aos 3 meses? Porque é onde eu tenho hipertensão estabelecida naqueles animais. Lembra que eu falei para você que eles nascem normotenso e viram hipertenso? Tem uma etiologia muito parecida com o humano, então eu tinha que garantir que na hora que a hipertensão está estabelecida ao longo do tempo, eu vou ter um efeito terapêutico sobre a pressão arterial quando eu inibir aquele micro. Tá? Então, o que eu fui avaliar? Então eu vi para onde foi, então eu tive segurança do meu delivery, ele está indo para onde eu quero, e ele está funcionando. Então quando eu fui olhar no coração, a expressão do microRNA, esse é o controle e esse é o superexpressa, a overexpression, o 205. Eu aumento no coração na casa de 20.000%. E eu reduzo aqui em torno de 90% quando eu uso a inibição. Quando eu uso músculo, eu vou para casa de 80.000% de superexpressão. Tá? E a redução também na casa de 92% de inibição. Então ele vai para onde eu quero e ele tem o efeito que eu esperava. Uma inibição do micro, uma superexpressão daquele micro. Tá? E aí o que acontece? Eu vou ver se eu tratar um animal hipertenso, SHI, o que acontece? Será que vai reduzir? Será que aquele micro que eu selecionei do array de hipertenso, dei o treinamento físico, consegui reverter o quadro, pode se tornar um futuro alvo terapêutico para a patologia da hipertensão? Então, eu transduzi, injetei esse microRNA nos animais SHE e eu observei uma redução da pressão arterial sistólica em 27 milímetros de mercúrio, na média 20 milímetros de mercúrio, na diastólica 18 milímetros de mercúrio, sem alteração da frequência cardíaca. Então, eu tive aqui o mesmo efeito do que o exercício me promoveu em pressão arterial. O exercício, os animais treinados, levaram uma redução na casa de 25 milímetros de mercúrio. Eu consegui aqui em torno de 27 milímetros. Então, provavelmente, utilizando um microRNA que tem como base vários alvos, genes alvos, que vai estar atrelado todas as alterações vasculares e musculares. Tá? Então, aqui há hoje um grande grupo de estudos utilizando esses adenovírus associados para a terapia gênica, Então hoje tem mais de 38 trials clínicos em todo o mundo para tratar doenças de retina, hemofilia, insuficiência cardíaca, doença de Parkinson, fibrose cística, tudo isso sendo utilizado para terapia gênica em vivo. Tá? Então, baseado no nosso array, com exercício eu consegui pescar ali um microRNA que tem efeitos terapêuticos. O mesmo efeito que o exercício. E agora o que eu vou fazer? Vou tentar analisar os tecidos para ver se eu encontro as mesmas alterações que eu observei, com o efeito do treinamento. Então, concluindo a nossa palestra, os resultados demonstram que a alteração microvascular
a mudança de perfil de fibras, atrofia muscular, advindas da progressão da hipertensão, envolve alterações de um conjunto de microRNAs de gene alvos comprometidos com a falha do processo angiogênico, ativação de vias apoptóticas, redução de síntese proteica. O treinamento aeróbio, ele participa do restabelecimento muscular e vascular na hipertensão por corrigir essas alterações via ação de microRNAs. E há a perspectiva do potencial terapêutico no uso de microRNAs, utilizando adenovírus associados para o tratamento de hipertensão arterial. E aí eu fico aberto, não sei se ainda tem tempo para pergunta, e gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado, Tiago. Ainda bem que não tem empregado, né? Em virtude de adiantar da hora, acho que nós temos tempo para umas 2 ou 3 perguntas. Alguém gostaria de fazer primeiro? Olá, Thiago. Bom prazer. Meu nome é Sheila e eu gostaria de saber, minha curiosidade é sobre o protocolo de exercício. Como que foi a escolha, que você fez 10 semanas e a carga de 4%? E se você fez com outras cargas ou outros tempos, se em outras situações os resultados esperados seriam outros, você tem esses dados? Obrigado pela pergunta. Na verdade, sim, a gente sabe que os exercícios para hipertenso, particularmente, se eles realizados em alta intensidade, eles não têm um efeito sobre redução de pressão. Então, isso tem tantos estudos em humanos quanto em animais experimentais. Tem um estudo bem antigo, feito em 2001, publicado no American Journal, em que ele testa diferentes intensidades, foi feito até pelo professor Carlos Eduardo Negrão e a aluna dele, a Fabiana. E aí ele observa que os exercícios de alta intensidade não têm efeito nenhum na redução da pressão. Então, ele tem que ser um exercício de baixa, moderada intensidade e longa duração. Então a gente sabe que o nosso treinamento ele gera as adaptações esperadas, como bradicardia de repouso, ativação do metabolismo oxidativo, né? A gente tem outros protocolos que no laboratório que a gente até testa aumento de volume de treino, que gera hipertrofias mais robustas, mas a gente sabe que esse protocolo a gente vem empregando há muito tempo, em patologias ele consegue ter o efeito esperado, né? Então, sim, se você mudar, dependendo da intensidade, pode ser que você não veja efeito nenhum. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. Essa pesquisa é maravilhosa. Muito obrigado. Mais alguém? O amigo. Oi, Thiago, meu nome é André. É mais uma curiosidade, eu queria saber se você fez uma curva de sobrevida daqueles animais que você tratou com adenovírus. Não fiz a curva, né? Até porque, no caso, o tratamento ele é quase um mimético, é um simulador do efeito do exercício, né? E os hipertensos, a gente consegue ficar com eles no laboratório mais de 2 anos, eles não morrem assim, né? Eles não têm um agravante, eles começam a morrer próximo aos 2 anos de idade, né? Agora, tivesse uma droga, provavelmente, que induzisse a um dano, e agravasse isso, provavelmente essa mortalidade eu conseguiria verificar. Mas no caso, como é um mimético de exercício, né, algo que veio do efeito do exercício para a terapêutica, provavelmente eu até pensaria em aumentar. Mas como os próprios HRs vivem há 2 anos, não sei quanto isso é aplicável na prática. Entendeu? Obrigado. Mais alguém? Bom, meu nome é João. Thiago, parabéns pelo trabalho realizado, pela aprovação recente no concurso. Eu estava pensando, né, você viu então inicialmente no McArray o aumento do 1205 na situação patológica de hipertensão. E aí agora você mostra uma ferramenta bastante nova, útil, né, nesse modelo de entrega com adenovírus, e mostrou um aumento da expressão de, não lembro o percentual, né? Você acha que esse aumento tão exacerbado pode ser uma limitação ainda desse método?
Se você via um aumento na situação fisiológica, um aumento na hipertensão de, sei lá, 30% na elevação desse microRNA, você acha que isso pode ser considerado uma limitação? Porque você viu no final, né, seus resultados, uma redução da PAS de 20 e tantos %, de milímetros de mercúrio, desculpa, e, enfim, pressão média, pressão diastólica. O que você tem a comentar nesse sentido? Obrigado pela pergunta. Eu acho que você está correto. Na verdade, eu vejo que fisiologicamente eu tenho um aumento de 350% do micro, né? Se a gente pensar ele na casa de 20.000%, na verdade, como eu uso o inibidor, isso me dá um conforto de que o resultado está contente. Mas se eu tivesse que usar para superexpressar, eu não sei o quanto que isso, talvez teria que dosar isso, né? Eu testei diferentes doses de delivery, né? Mas eu não tive tanta diferença assim. Talvez eu tivesse que testar doses menores se caso eu tivesse que utilizar a superexpressão. Até pensei, produzir o veneno associado para superexpressão, até porque eu pudesse me dar uma solução patológica. Então eu usei um inibidor para melhorar o quadro funcional, mas eu pensei, será que eu injetar o superexpressa, que é uma função patológica, eu vou gerar uma patologia? Será que o meu animal fica hipertenso? Né, promovendo um efeito totalmente ao contrário, entendeu? Mas eu estaria numa casa extremamente maior do que, então talvez eu observasse uma alteração muito mais proeminente, né? Então, mas nesse caso de terapêutica eu usei o inibidor, então que eu tenho um conforto maior, mas pensando na superexpressão, se fosse para terapia, talvez eu tivesse que testar a dose. Eu sei que não teve toxicidade, entendeu? Mesmo com essa não teve. Não tive perda, não tive nada. Porque a dose que eu uso é a dose que eles utilizam, que eles têm garantia que é uma boa dose, né, para longo tempo, efetividade, sem toxicidade, sem resposta autoimune, sem indução patológica. Mas mesmo assim, ele vai... Isso eu também acho que acontece porque esse micro ele tem baixa expressão. Então, pouco que eu colocar pode ser muito. Então eu tenho um CT na casa de 31 dele. Eu fui para 26, 25. Então eu tive um aumento muito grande. Então talvez por ser muito pouco, o que eu for colocar ali seja bem ampla essa diferença. Pode ser um dos motivos também. Bom, antes de finalizar, Tiago, gostaria de fazer a última pergunta. Parabéns pela sua apresentação, por todo o trabalho que você vem desenvolvendo até aqui. E é muito bom ouvir você falar porque desperta curiosidade sobre a área e também motiva aqueles que já não são tão novos nem tão velhos na FE a voltar a estudar e pensar de novo. Você vai ver que é um combate diário contra essa força do mal, chamados carga administrativa. Bom, mas não era sobre isso que eu queria te perguntar. Como você disse, teve uma negativa quando você fez a aplicação lá para o pós-doutorado, que isso abriu uma nova oportunidade para você de investigar, talvez, coisas que você ainda não havia pensado, né? Então, eu quero fazer uma pergunta sobre estratégia de carreira mesmo, que eu nunca sistematizei isso, mas na prática a gente acaba perguntando algumas coisas. E aí tem alunos de pós-graduação aqui, talvez seja interessante saber a sua opinião sobre isso. Pelo que eu entendi, você está fazendo a escolha para uma área do conhecimento que é bastante nova. E se eu não estiver enganado também, é uma área que depende muito de tecnologia e possivelmente de suporte financeiro volumoso. Você acha que fazer essa escolha num país que nem o Brasil, mesmo que você acabou de citar que o que eles estão fazendo lá há 1000 anos-luz do que nós somos capazes de fazer aqui. Então, do ponto de vista da carreira, para médio e longo prazo, você acha que fazer a escolha para uma área do conhecimento e que depende muito de tecnologia, elevado custo financeiro, para um país que nem o nosso, que está muito aquém do que você viu lá, é uma opção que tem alguma margem de perigo ou de imprevisibilidade para o futuro? Obrigado, Romulo, pela pergunta. Eu acho que tem, na verdade, esse risco, né? O que acontece, que a gente vê, é que a gente fica meio que na berlinda, né? Muitas vezes, porque se você não aprofunda, não traz coisas novas, que eu pretendo caminhar no final desse ano um projeto de jovem pesquisador para a FAPESP. Então lá você tem que ter originalidade, você tem que ter inserção,
você tem que ter ousadia, você tem que ter nível de publicação elevado, que foi para isso que a gente foi tentar aprofundar mais e responder. Se não tiver, vem a negativo. Então eu acho que você tem que correr os riscos, mas eu que acredito. Eu acho que as colaborações, elas são muito frutíferas. Então eu sei que, por exemplo, os animais transgênicos, a produção de vírus, eu tenho a porta aberta para desenvolver isso lá e trazer pronto. Tanto que eu trouxe alguns vírus que eu produzi prontos aqui, se eu quiser testar em outros lotes, fazer outros experimentos. Então, ter essa colaboração aberta, essas portas abertas, te facilita algo que seja muito difícil, não seja tão factível para o momento que a gente vive, entendeu? Mas eu acho que assim, pensando na USP como uma universidade de pesquisa, pensando que a gente tem que estar na vanguarda da produção de conhecimento no nosso país, pensando que também a gente não tem tanto dinheiro, mas o dinheiro que a gente tem é da FAPESP e ela tem um alto nível de exigência, eu não me vejo fazendo por menos. A gente tem que tentar fazer o máximo. Eu não consegui o animal, mas eu produzi um vírus. Né? E onde eu consigo, como eu consigo, eu acho que é nisso que a gente consegue sempre galgar novos horizontes e trazer coisas novas. Porque se eu pensar um pouco mais do mesmo, eu tenho certeza que a FAPESP não dá o projeto. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu vou te perturbar mais um pouco. Tá bom. Porque tenho certeza que são barreiras que eu encontrei, que encontrarei, e outros que estão aqui vão encontrar, eu encontro diariamente. E eu acho também, achei mais no passado do que eu acho hoje, mas achei também no dado momento que a parceria seria algo muito frutífero e seria algo importante para poder fazer aquilo que a gente não consegue fazer aqui. Mas pensando que se a reforma da Previdência for aprovada, se deve trabalhar então até os 90 anos de idade, porque tudo indica. Então vou ter tempo para produzir muito. Pode ter a produzir muita coisa. Mas você acha que nós temos fôlego para manter essa estratégia de parceria? Essa estratégia de parceria, eu concordo, é importante e é válida, mas você acha que a gente tem fôlego para manter essa estratégia por muitos anos, sempre depender de parcerias para poder fazer coisas avançadas? É uma dúvida, são dúvidas que eu tenho, não tenho resposta mesmo, Tiago. Eu acho que um projeto, 2 projetos, 5 anos, acho que a gente tem fôlego. Mas sustentar 20 anos de parceria, 10 anos, que seja isso. Quando a gente trabalha com essas estratégias, por exemplo, o Array eu fiz nos Estados Unidos também, né? Mas quando você faz um Array, você tem aí trabalho para longos anos. É uma metodologia custosa, cara, mas isso também te permite entrar, porque aí eu estou pensando num micro. Eu tenho 60 e tantos alterados que alteram diferentes vias, diferentes cenários, diferentes condições. Então eu acho que também isso permite com que você faça. E é aquela história, né? Você tem alguns projetos que são de risco, aqueles que não são. A gente também sabe que tem alunos, os alunos precisam gerar recursos humanos, eles precisam defender, nem tudo pode ser de risco, né? Então eu acho que você consegue tentar trabalhar ali no meio termo, né? Então tem coisas que não vão ser todas executadas desse jeito, porque demanda muita estrutura, muito dinheiro, muito financiamento, muito tempo, mas eu acho que tem esses projetos que a gente tem que correr o risco para tentar galgar coisas diferentes e melhores publicações, e tem aquelas coisas que a gente vai manter mais o basal e manter o que precisa da produção. Tá bom, então. Posso entrar na conversa? Pode, quer que eu leve o microfone? Dá um minutinho que eu levo aí. Acho que só complementando, acho que o Thiago falou muito bem, mas eu acho que vale a pena falar o tanto de alunos que a gente tem aqui perseverado até o final. É o seguinte, eu acho que é importante essa colaboração. Em que ponto isso é importante? Nós fomos o primeiro grupo a analisar micro-RNAs no país. O primeiro grupo. Eu trouxe esse conhecimento do meu pós-doc. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o pessoal estava começando a fazer. Esse trabalho que o Thiago falou que ele teve lá para fazer as coisas, eu tive para botar micro-RNA para funcionar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o laboratório não fazia ainda. E quando eu cheguei, teve a discussão do projeto, e eu encarei o projeto. Vamos lá, eu vim para cá para um desafio. E eu comecei algo super novo. Eu aprendi lá. Então, a parte de micro-RNAs,
e produzir células com pluripotência induzida, que tinha acabado de ter sido um prêmio Nobel. E o laboratório estava investindo nisso, era o meu segundo projeto. Quando eu cheguei de volta no Brasil, eu tive que fazer uma opção, exatamente em função de verbas. Eu cheguei e voltei ao meu antigo orientador, sentei lá, conversei com ele, e ele disse assim, infelizmente você vai ter que fazer uma opção, ou você trabalha com microRNAs, ou você trabalha com essas células com pluripotência induzida. As duas coisas são caras. Não dá para tocar no Brasil 2 projetos desse nível. Não tem como. Eu digo, tá bom, então eu vou pelo meu caminho, que é microRNAs, eu acho que é mais factível. E nós já começamos, já tinha levado as amostras do Thiago, amostras de outro experimento que nós tínhamos de treinamento no laboratório, e nós mandamos fazer lá o perfil. Então, hoje é rotina no nosso laboratório microRNAs. Qualquer um dos alunos do laboratório vai sentar na bancada e fazer experimento com qualquer um de vocês, o dia que se vocês quiserem trabalhar com microRNAs. Demorou para a gente ter a tecnologia, deu trabalho, deu dor de cabeça enorme, Nós compramos os equipamentos que precisávamos e hoje nós fizemos o perfil aqui no Brasil, no nosso laboratório. Então, uma tecnologia que, quando o Thiago falou lá no início, a gente levava para os Estados Unidos, agora a gente não leva mais, a gente faz aqui. Todas as análises são feitas aqui. Aí nós começamos a ver, bom, agora a gente vai ter que saber a parte de bioinformática. Nós vamos ver como é que fazia a parte de bioinformática. Então, hoje a gente faz o perfil aqui, nós fizemos a parte de análise de bioinformática, tudo aqui no Brasil. O que nós não temos ainda, que o Thiago falou, que é super importante o que ele fez lá. Então ele foi, buscou um conhecimento novo, ele está trazendo um conhecimento novo. Gente, é questão de tempo, nós vamos fazer isso aqui no Brasil. Nós vamos implementar, é óbvio que vamos. Não tem sentido a gente ficar dependendo dos laboratórios de fora sempre. Então, qual que é a importância dessa colaboração que a gente tem no exterior? É naquele momento que nós temos uma pergunta-chave do nosso projeto, tem alguém que faz, eu vou lá e vou fazer lá. Eu vou fazer mais rápido, eu vou trazer uma resposta muito mais rápida para a minha pergunta, e que eu preciso fechar aquele trabalho. Por outro lado, o que a gente está ganhando? Conhecimento. Porque aquele aluno que veio de lá, veio com conhecimento. E agora nós vamos começar a ver como nós vamos implementar isso aqui. Mas nós vamos implementar isso aqui. Então, eu acho que nós sempre vamos ter essas colaborações. E eu acho que elas são muito desejáveis. O que precisa é a gente ter uma boa pergunta, ver quem faz aquilo melhor no mundo. Eu só um pouquinho, é claro que eu vou. Na China, não importa hoje ser na China, aonde for. Eu tenho alguém que responde aquela pergunta que eu preciso, eu vou lá. Mas eu acho que esse é o intuito que a gente tem que ter, de trazer essas coisas e implementar no Brasil. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Dá dor de cabeça muito, gente. Vocês não imaginam a dificuldade que foi a gente implementar, traçar esse perfil aqui. Chegou ao ponto da empresa nos vender uma máquina que ela não sabia como tirar o resultado de dentro da máquina. A gente falou, moço, só um pouquinho, você está de brincadeira comigo. Você me vendeu um equipamento e agora você não tem um software para eu tirar esse resultado daqui e analisar? Vai ficar lá? Está brincando comigo. Não, é um ponto de você ir brigar com as empresas, entendeu? Mas eu acho que isso a gente tem que fazer. Tem que fazer, as coisas se resolvem. Se resolveram, hoje estão implementadas no laboratório. Agora, essas colaborações internacionais, eu acho que a gente precisa ter e a gente só tem a ganhar. Só a ganhar. Só para deixar claro, eu não tenho nada contra a colaboração, eu estou falando da tecnologia, né, pessoal? É que, só para finalizar meu ponto de vista, primeiro, a tecnologia muda muito rápido, né? Provavelmente o que você fez no seu pós-doc hoje deve ser algo meio trivial em muitos laboratórios do mundo. Então, vai ter que estar constantemente modificando a tecnologia. Isso tem um custo elevado, financeiro, de energia e assim por diante. O segundo que eu acho muito sacanagem é cobrarem da gente internacionalização, nível de competitividade
nível de competitividade igual ao exterior, um cenário completamente diferente do que eles têm lá. Eu lembro, em 2011, quando eu estive em Melbourne, eu estava no laboratório do David Bishop. Eu não tinha um analisador de gases aqui para fazer teste de ácido espirométrico. Quando eu fazia teste de ácido espirométrico, eu tinha que vender minha alma. Eu tinha que colocar o proprietário do teste como coautor dos meus papers. Né? Cheguei lá no laboratório, eu vi que tinha um analisador aqui, outro ali, eu perguntei para o técnico do laboratório: quantos analisadores vocês têm? Ele começou a contar. Tem um que está na biomecânica, um na sala de graduação de fisiologia, tem 2 no laboratório, um termômetro. Quando chegou no 7º, ele perdeu a conta. Eu falei: meu, é difícil você cobrar internacionalização ou nível de competitividade com os caras do exterior com o que nós temos em mãos, né? Mas essa minha pergunta então, que eu fiz foi porque problemas muito mais triviais do que vocês encontrei no passado, e eu sei quão difícil é isso, mas eu não tenho nada contra a essa estratégia, eu tenho contra o sistema que não favorece a nossa melhora. Então, todo dia de manhã você tem que levantar e matar um leão, e chega uma hora que isso começa a atrociar, né? Você sempre tem um discurso: temos que ampliar, sempre para mais, né? Temos que ampliar, temos que melhorar, nada é para, não, vamos segurar a bola, segura o time, tira o centroavante, mais um meio de campo aqui, é só por isso, mas eu não tenho nada contra. Agora a gente já está na fase, vamos manter isso, manter aquilo. Tudo assim mesmo. Bom, cada hora a gente vê agora ataque do governo das universidades públicas, tá muito difícil. Eu também não quis, na verdade não era assim contra a sua pergunta, mas era assim, para que os alunos entendam a importância que eles têm, na verdade, né? Porque sozinhos nós não vamos fazer nada. Sim, nós não tivermos um laboratório. Sozinho a gente vai fazer relatório exatamente. E parecer. Faz um relatório e parecer. Mas se a gente não tiver, né, nos laboratórios, os alunos com esse intuito também, nos ajudando, né, a gente também não vai chegar. O tanto de responsabilidades hoje que nós temos, é impossível a gente sair daqui e dizer que eu vou lá no laboratório de alguém aprender determinada coisa. Não, eu tenho que ter a confiança e os alunos terem essa vontade, né, para que eu possa dizer: não, eu estou mandando alguém aí para ele me aprender isso, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem hoje. Então, eu acho que para os alunos, assim, eles pensarem muito nisso. Né? Onde que eu posso contribuir no projeto do professor, quer dizer, trazendo coisa nova para cá, né? Não, claro, acho que tem que valorizar os bons alunos. Os maus alunos têm que ser expulsos, que eles com o André. O André foi expulso, ele achou a porta do laboratório lá e entrou lá, aí tudo bem, ela lá tá meio triste. Bom, agora que eu joguei a energia lá para cima, né, com essas perguntas meio catastróficas para o futuro. Sem perguntas, sem resposta. Eu gostaria de encerrar então a conferência dessa manhã, agradecendo a presença de todos e, evidentemente, o professor Thiago. Muito obrigado, Thiago. Valeu.